O equilíbrio de género é muito positivo para as organizações. Os estudos de grandes consultoras mostram que, de facto, há um retorno positivo no facto de termos um equilíbrio de género dentro das empresas, que isso se traduz numa melhor produtividade e inovação das equipas, quando são mistas, e o facto de termos mulheres também na gestão e na gestão de topo das organizações tem mostrado, pelos estudos mais recentes, que de facto essas organizações têm melhores resultados financeiros. Portanto, há um retorno desse investimento, para além do que é uma questão também de representatividade e de reconhecimento mútuo pela igualdade de oportunidades. Eu acho que, como em tudo, uma participação equilibrada de homens e de mulheres traz sempre riqueza e diversidade. Isso, sem dúvida, acho que é um facto inquestionável. As mulheres têm as suas características, os homens têm as suas características e é evidente que o balanceamento de tudo isso é sempre, como em tudo na vida, é sempre importante. As mulheres e os homens têm formas de se comportar diferentes, mentalidades diferentes, formas de analisar os problemas também diferentes. E, portanto, é muito útil e muito frutuoso para as organizações termos maneiras distintas de analisar os problemas, de olhar para as soluções e de arranjar novas formas de ver as coisas e de produzir mais e de sermos mais eficazes na nossa empresa. Aliás, as empresas hoje em dia querem todas, não é? Ter muito sucesso, e o sucesso não escolhe género. E, portanto, cada vez mais, e nós no Banco Espírito Santo procuramos homens e mulheres que tenham potencial e que tenham talento. E isso é muito importante para nós. Aliás, nos últimos anos, nós temos vindo a recrutar muito mais mulheres do que homens. E neste momento, a nossa igualdade de género já está muito equiparada. A diversidade nas empresas, diversidade do género, outro tipo de programas de diversidade que as empresas procuram ter neste momento é positivo, é fundamental, e a participação dos homens e das mulheres nas empresas, assim como na sociedade, é uma mais-valia, claramente. Uma das formas também que nós temos de perceber que o Banco Espírito Santo tem investido muito nesta igualdade de género é o facto do Banco Espírito Santo ser atualmente, no mercado português, o único banco que faz parte do índice Dow Jones Sustainability. A empresa não estabelece qualquer meta no sentido de ter mais mulheres ou mais homens. Portanto, é uma coisa que acontece naturalmente. Portanto, esta empresa funciona com meritocracia. Portanto, são as mulheres a merecer os lugares, são as mulheres, são os homens. Ou seja, não há qualquer tipo de discriminação nem positiva nem negativa para as mulheres. Portanto, não temos qualquer tipo de política nesse sentido. A EDP é uma empresa que tem uma política de diversidade e, portanto, tem também um comitê que acompanha os aspectos da igualdade de género dentro desse comitê de diversidade, onde se preocupa em analisar determinados aspectos no que diz respeito à igualdade, nomeadamente gaps salariais, percentagens de promoções, participação na formação, entre outros. Nós temos também, somos uma empresa familiarmente responsável e somos certificados como tal. Cerca de 10% das nossas medidas têm a ver apenas com este tema da igualdade, portanto da conciliação, e apostamos muito na conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, quer para homens, quer para mulheres. O ano passado, cerca de 70% dos homens que foram pais tiraram a licença de parentalidade, e hoje temos também evoluído em termos daquilo que é a representatividade das mulheres em cargos de gestão, e temos cerca de 30% de cargos ocupados por mulheres dentro do grupo. Cada pessoa tem os seus equilíbrios próprios. Obviamente que procuramos que as pessoas sejam felizes, porque então, na prestação de cuidados de saúde é fundamental, que é uma coisa que é prestada, é uma coisa que é muito dependente de fatores humanos, e portanto é importante que as pessoas tenham vidas equilibradas e vidas felizes. Aliás, procuramos perceber isso desde logo no recrutamento, se as pessoas procuram ser pessoas equilibradas, porque isso é fundamental para o serviço que prestamos. E obviamente tentamos que as pessoas tenham regimes de trabalho
equilibrados e que obviamente lhes permita ter família e lhes permita realizarem-se de uma componente tão importante como é a família. Temos tentado promover uma série não apenas algumas medidas que são diretas, mas outras também que são indiretas e que vêm promover uma maior estabilidade e uma maior estabilidade emocional no casal e que lhes permite também estar melhor na vida profissional e na vida pessoal e conciliar também a harmonia familiar com os seus filhos, ter mais tempo para os filhos. Temos também o transporte para algumas crianças que estão mais longe de casa e que os pais não têm essa possibilidade de os levar, e também um serviço que permite a algumas pessoas que não têm a possibilidade de se deslocar fora do horário de trabalho para tratar de alguns assuntos, nomeadamente entregas de IRS, temas de segurança social e outros, que nós temos uma empresa que faz esse serviço para alguns dos nossos colaboradores. Temos várias mulheres, como lhe disse, nas direções executivas dos nossos hospitais e na própria holding do Espírito Santo de Saúde, somos 2 mulheres. Do mundo em geral, não sei, fala-se muito de haver cotas, fala-se de leis, inclusive para estabelecer e regular. Eu tenho muitos mixed feelings relativamente a isso, como lhe digo, acho que o caminho deve ser a meritocracia. Agora, obviamente que há países e ainda há sítios onde, obviamente, se calhar precisam de ser regulados porque há claramente uma discriminação negativa que é preciso estar atento. Penso que quando a questão de base é a meritocracia e parece-me que isso está bastante presente já nas empresas, não tem que haver diferença entre homens e mulheres. Portanto, acredito que a ascensão a funções de direção e de administração se realize pela componente do mérito individual e nessa altura não se coloca questões de género, acredito. A minha expectativa é positiva no sentido de que penso que no futuro vamos com certeza ver maior participação feminina em cargos de gestão e nas administrações das empresas. Acho que se não houver regulamentação poderá ser um processo mais lento do que aquilo que é hoje a realidade, no sentido que temos mais mulheres licenciadas que homens a sair das faculdades e, portanto, as empresas estão também a admitir mais mulheres licenciadas, que espero, enfim, a regulamentação possa vir a ajudar este processo, que acaba por ser um processo natural, mas poderá ser mais lento. Não acho que as mulheres por si só defendam que haja regulamentação ou cotas, mas penso que ajudará uma realidade que poderá demorar mais tempo se não existir. Penso também que não é a única forma de ajudar este processo. Acho que temos um processo educativo em termos de sociedade, em termos de pais, escolas, educadores, no sentido e no caminho de ter próximas gerações muito mais despertas e educadas para este tema da conciliação e do equilíbrio e da igualdade. Portanto, acho que há um trabalho a fazer também em termos de sociedade e de educação, no sentido de trazer as mulheres mais para as organizações, mas também os homens mais para a família e para casa. Considero que pode ajudar o facto de haver regulamentação, nomeadamente em alguns setores de atividade e em algumas empresas. Penso que em empresas que consideram acima de tudo as questões do mérito e a questão do desenvolvimento profissional e pessoal, é um fator que ajuda, mas não é esse o fator que é determinante. Eu acho que as mulheres têm vindo a afirmar de uma forma muito natural e acho que esse é o caminho. As mulheres não precisam de regras para saberem que têm que se impor. São naturalmente competentes e disponíveis e isso tem-se visto nos últimos anos cada vez mais e por isso tem sido uma forma também das empresas terem mais mulheres. As mulheres estão disponíveis, são capazes e têm mostrado que fazem tão bem como os homens. Aquilo que a mim pelo menos me traz satisfação é ter subido e hoje estar num cargo de administração, claramente por meritocracia, não por ter sido uma cota, ou seja, acho que nem conseguia viver a pensar numa coisa dessas. Quer dizer, não conseguia ter motivação para o trabalho que hoje faço se soubesse que estou lá porque era uma cota. Gosto sempre de lembrar nestas alturas que houve mulheres que morreram pelos direitos que eu tenho hoje. E eu vou lembrar-me que não é preciso ir muito mais longe do que a minha mãe. No tempo das nossas mães, eu tenho 48 anos, a minha mãe não podia sair do país sem autorização do meu pai. E, portanto, não foi assim há tanto tempo e, portanto, há que respeitar, de facto, a luta
a luta de muitas mulheres durante muitas gerações para conseguir coisas tão simples como o direito ao voto.